A ideia básica de torque ou momento vai ser uma medida do quão efetivamente uma força consegue produzir uma rotação. Como, por exemplo, considerando um ponto desprezível qualquer, normalmente chamado de ponto material, como este ponto de tamanho desprezível aqui. O máximo que ele pode fazer é andar de um lado para o outro. Contudo, considerando um produto de tamanho considerável, podendo ser chamado de corpo extenso, como por exemplo este desenho. Ele não só pode andar de um lado para o outro, como também rotacionar. Colocando um pino para poder girar, se colocarmos uma força abaixo do pino, não vai ser suficiente para girar. Ou seja, o momento é igual a zero. Conforme vamos afastando a força do pino, a estrutura vai rotacionar cada vez mais. Resumindo, quanto maior a distância, maior o momento, para a mesma força aplicada. O momento gerado pela força 3 é maior que o momento gerado pela força 2, pois sua distância é maior. O primeiro pavimento não produz um arco tão acentuado quando a força é aplicada, pois a distância com relação ao solo é relativamente baixa, gerando um momento quase nulo. Com o acréscimo do segundo pavimento, a distância com relação ao chão é dobrada, fazendo com que o arco seja maior, mesmo quando a força usada no primeiro pavimento é aplicada no segundo. Quando acrescentamos mais um pavimento, notamos que a estrutura tem dificuldade de suportar o próprio peso. Então, quando aplicamos a mesma força usada nos outros pavimentos, o arco formado foi tão grande que a estrutura não conseguiu voltar ao seu estado original, como ocorrido nos pavimentos anteriores. Por isso, pouco tempo depois, a estrutura colapsou. Remontamos a estrutura e vimos como a mesma reage com a força do vento, e notamos que mesmo não sendo ventos fortes, a estrutura balançou. Para sanar este problema, adicionamos contraventos. Ao adicioná-los, notamos que a estrutura se autoajustou. Quando aplicamos as forças do lado direito, vimos que os contraventos formavam um arco, significando que os mesmos estavam sob efeito de compressão. Quando a força foi aplicada do lado esquerdo, vimos que os contraventos ficaram totalmente esticados, significando que estavam sob efeito de tração. Por esses fatores, decidimos aplicar os contraventos nas duas direções. Com essa adição, a estrutura fica mais estável e resistente à aplicação de forças, pois os contraventos contrabalanceiam a ação do vento, vindo de diferentes modos, direção e sentido, aumentando assim a vida útil da edificação.